Ok, gente, estamos de volta com o X da Questão, ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. E agora sim, eu recebo aqui a presença do ex-ministro da Defesa, ex-ministro do Esporte, ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Aldo Rebelo. O Aldo que está acompanhado do meu colega jornalista Sérgio Parada. O Parada que também é presidente do PV, né, Parada? Sim. E o ministro Aldo, o ex-ministro, é hoje pré-candidato ao Senado pelo PDT, lembrando que foi ministro também de Ciência e Tecnologia, sempre nos governos Lula e Dilma. Obrigado, viu, ministro, pela sua presença. O senhor está aqui em Rio Preto lançando o seu livro, né, O Quinto Movimento, Propostas para uma Constituição Inacabada. O que é esse livro, ministro? O livro, na verdade, é a reunião das minhas convicções com as minhas experiências. Eu explico porque o Brasil é um país viável, faço uma breve biografia do país, como ele foi sendo construído, como chegamos hoje a um país que é uma das grandes potências econômicas, principalmente na agroindústria, mas um país também com muitas dificuldades que podem ser superadas se o país encontrar o caminho da união ampla de forças políticas, sociais, econômicas para retomar o crescimento, para reduzir as desigualdades, para garantir a democracia. E falo das propostas econômicas, da ciência e tecnologia, da Amazônia, da defesa, da infraestrutura, da educação, da democracia. Todos esses temas são abordados no meu livro. É como se fosse uma visão do Brasil a partir das minhas experiências. Muito bom. E o senhor falou em união das forças políticas. Parece que é o que está difícil hoje no Brasil, com essa polarização extrema aí. É até errado falar polarização, porque são dois polos que eu acho que não se comparam, mas mesmo assim é uma polarização. Como que o senhor analisa? O senhor já viu um cenário desse nível na nossa política aí ao longo da sua extensa carreira política? Não, eu nunca vivi. Eu sei que o país já viveu problemas importantes de disputa, já tivemos até guerras civis no passado, né? Aliás, mais de uma guerra civil no país, mas isso nunca, nos tempos recentes, tinha acontecido esse nível de enfrentamento, até de ódio entre as pessoas, divisão de famílias, o fim de amizades de décadas por causa de problemas secundários. Porque se o país estivesse sendo dividido por razões, por causas relevantes, mas não são por coisas passageiras. E acho que é isso que o Brasil precisa superar. O país precisa de unidade. O país dividido, ele se torna fraco. Como tudo no mundo que se divide. Uma família dividida é frágil, uma empresa dividida é frágil, uma sociedade dividida também é frágil. E o Brasil precisa superar essa divisão e se concentrar no que é importante. Retomar o crescimento da economia, reduzir as desigualdades, garantir a democracia. E isso pode, na minha opinião, unir amplas forças sociais, econômicas, políticas, intelectuais, que eu acho que é a necessidade do nosso país. E o senhor acredita que essa união pode vir após a eleição, independentemente de quem ganhar aí a disputa de outubro, ou não, o país vai viver mais um ciclo aí de mandato nesse clima de belicoso? Infelizmente, eu posso dizer que sou muito otimista em relação ao Brasil. Nenhum país do mundo é tão promissor quanto o Brasil. Nenhum país do mundo tem solução para os seus desafios tão à mão como o Brasil. Mas, infelizmente, a classe política, as elites brasileiras não estão à altura do país. O país tem um destino muito generoso, muito nobre, mas as escolhas, infelizmente, não ajudam o país a cumprir esse destino. As escolhas têm retardado o destino e a marcha do Brasil para ser uma nação próspera, socialmente equilibrada e democrática. Essa é que é a realidade. E depois da eleição nós vamos enfrentar problemas. Ganhe quem ganhar, vai encontrar um país fragilizado, dividido, com uma situação social e econômica muito difícil. Então é preciso que apareça quem possa ajudar a reconstruir a união do país para ele retomar a sua construção inacabada.
Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou ouvir o Parada, ele vai falar um pouquinho do PV aqui em Rio Preto, com a situação do partido hoje, mas eu queria ouvir do senhor. O senhor foi ministro da Defesa, né? E o Ministério da Defesa, historicamente ocupado por civis. E nós temos agora militares, não só no Ministério da Defesa, mas em todo o governo aí, talvez como nunca se viu. Como que o senhor vê, primeiro, a defesa nas mãos dos próprios militares e também a participação de militares, inclusive da ativa, em cargos aí de primeiro escalão, de ministros? Eu não divido os brasileiros entre militares e civis. Eu divido os brasileiros entre os bons brasileiros, os patriotas, os que têm espírito público e aqueles que não têm. Infelizmente, você vai encontrar esses dois tipos em qualquer situação, em qualquer corporação. A minha experiência com os militares, quando fui ministro da Defesa, foi a mais compensadora possível. Eu nunca tinha tratado com uma corporação de elevado espírito público, de patriotismo, de responsabilidade social, de dedicação às suas tarefas, como os militares. É claro que, como todo contingente humano, há, naturalmente, pessoas de tudo quanto é tipo. Eu acho que o problema dos militares não está nos militares, está na tentativa de se usar os militares com finalidade e objetivos políticos. Quando o presidente da República faz um comício na porta do comando do Exército, é claro que isso tem uma influência negativa. Agora mesmo vai acontecer o 7 de setembro. Sim. O 7 de setembro é tradicionalmente em Brasília. O 7 de setembro deve ser uma festa do país, de toda a população, e não dos adeptos de um partido. Você não pode partidarizar o 7 de setembro. O 7 de setembro é de todos os partidos e de todas as pessoas que, aliás, nem são filiadas a partidos. Quando você tenta usar o 7 de setembro com um objetivo político, você está maculando o 7 de setembro e usando a principal instituição, porque o 7 de setembro tem como coroamento um desfile militar. Sim. E você, às vezes, quer usar esse desfile militar como se fosse uma manifestação política e partidária. E isso, de fato, é uma coisa muito ruim e muito errada. Inclusive, saiu agora, na Folha, eu estava lendo, o presidente mudou o local do desfile do 7 de setembro no Rio, né, que tradicionalmente é na Getúlio Vargas, e passou para Copacabana, que é no mesmo lugar que vai ter um ato pró-Bolsonaro. Essa instrumentalização das Forças Armadas que o senhor condena. Isso, e deixa mal as Forças Armadas, porque elas ficam entre obedecer ao presidente da República, que é o chefe, e serem usadas politicamente, que não é a função das Forças Armadas. Então, isso cria uma situação de muita dificuldade. O senhor acredita que as Forças Armadas embarcariam numa tentativa aí de um golpe ou algo que o valha? Nunca. Não tem nenhum motivo para nos preocuparmos com isso, porque as Forças Armadas sabem que pagariam um preço muito elevado por participar de qualquer aventura nesse sentido. Elas têm uma função definida, uma missão constitucional, querem cumprir essa missão, querem ter diante dos governantes, do presidente, uma atitude de respeito, de subordinação, porque é o que a Constituição determina, mas sempre trazendo o receio de serem usadas politicamente. E elas não podem ser usadas politicamente, por quê? Porque a sociedade não vai armar, sustentar, entregar canhões, aviões de combate, navios de guerra, metralhadoras a uma corporação para ela participar da vida política. Isso desequilibra a própria política. Essa instituição tem uma missão tão elevada que ela não pode ser partidarizada. Você não pode armar pessoas e elas se transformarem em militante de um partido ou de um grupo político. Isso é incompatível com a própria missão das Forças Armadas e os que têm função de responsabilidade sabem disso. Muito bom. E, infelizmente, é o que tem acontecido aí com a liberação quase que total de armas, inclusive de armas de guerra e fuzis, etc. Bom, deixa eu ouvir um pouquinho Parada, presidente do PV de Rio Preto.
está acompanhando o Aldo, que acho que é seu amigo faz tempo, né, Parada? Como é que está o PV? Como é que está o PV de Rio Preto? Vai ter pré-candidato para a disputa aí desse ano? E daqui a pouquinho a gente vai falar com o Aldo também da candidatura dele. O Partido Verde participa de maneira informal, né? Porque ela não está legitimada da Federação dos Partidos. Então, é um processo das candidaturas coletivas, né? E, enfim, essa federação foi formada pelo Partido Verde, pelo PCdoB e pelo PT. E agora, dia 23, foram homologadas as candidaturas, né? Haddad governador e Lula presidente. Mas, dentro dessa proposta ambientalista, se me permitisse, eu gostaria de fazer uma pergunta para o ex-ministro Aldo Rebelo. Agora, recentemente, o Código Florestal completou 10 anos de existência. O ex-ministro foi relator do Código. Eu gostaria que... Qual é o saldo que a gente pode avaliar nesses 10 anos de existência do Código, ministro? Parada, você sabe que o Brasil vivia uma situação muito difícil de insegurança jurídica para o meio ambiente e insegurança jurídica para os produtores rurais. Era uma situação que 90% da agricultura do Brasil estavam na ilegalidade. Isso era insustentável. Nós fizemos um esforço, fizemos mais de 200 audiências públicas pelo Brasil, algumas delas em São Paulo. Na região de Rio Preto, inclusive, foi feito. Fizemos aqui na região de Rio Preto, para ouvir os agricultores, as ONGs, os órgãos ambientais, as universidades, ouvir todo mundo. De tal sorte que o projeto, o meu relatório, teve o apoio de 410 deputados, de todos os partidos, do PCdoB, do PT, do PDT, do PSB, do PFL, do PSDB, do PMDB, do PP, do PTB. Ou seja, quase todos apoiaram o projeto e ele conseguiu responder a esses dois desafios: garantir a proteção do meio ambiente, é a lei mais rigorosa do mundo de proteção ambiental, não há nada no mundo que se compare ao que tem no Brasil, que é essa lei, e ao mesmo tempo deu segurança jurídica para os produtores rurais, porque o Brasil precisa produzir alimentos em quantidade e ao alcance da população, principalmente a mais pobre, e isso também foi assegurado pelo nosso Código Florestal, que esse ano completou 10 anos de aprovação. Até nessa linha ambiental e considerando o caráter histórico nacionalista do senhor, como que o senhor analisa o marco temporal que está em discussão no Supremo e também a situação da Amazônia hoje, que a gente culminou naquele lamentável episódio do Dom e do Bruno? O marco temporal é outro dilema, porque isso está no artigo da Constituição, acho que o 231, se não me engano, que determina que o governo federal deve demarcar as terras ocupadas efetivamente pelas populações indígenas. Efetivamente ocupadas, a minha interpretação é que estão ocupadas hoje. Alguns querem retirar esse marco temporal para permitir que terras que foram ocupadas no passado sejam reivindicadas também. Se isso for aprovado, naturalmente, qualquer área do Brasil onde habitou... O Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. A cidade de São Paulo. Você olha a cidade de São Paulo, aquilo era tudo aldeia indígena. Aqui, as pessoas pensam que São Paulo é uma cidade italiana. Não, São Paulo é uma cidade indígena. Morumbi era aldeia indígena. Ibirapuera era aldeia indígena. Itaquera, aldeia indígena. Itaim, aldeia indígena. Ayangabaú, aldeia indígena. Tietê é nome indígena. Tamanduateí, Guaianazes. Ou seja, é tudo indígena. Foi o cacique Tibiriçá que casou uma filha com um português, a Bartira, que fez ali um acordo para permitir a construção de um colégio e depois permitir que os netos e os bisnetos fizessem roças, todos parentes, descendentes dele. Então, eu falei até para um amigo meu, que é descendente do cacique Tibiriçá, eu digo, olha, se aprovarem esse fim do marco temporal, tu reivindica o Morumbi, tá certo? Que era do teu tataravô. O teu bisavô remoto era o dono de tudo isso, era tudo dos teus parentes.
Agora, passa pela cabeça de alguém você achar que pode se reivindicar, sei lá, aqui em São José do Rio Preto também, se não tinham aldeamentos indígenas, o Brasil inteiro tinha. Então, isso é uma coisa que é muito polêmica, a não ser a exceção de casos onde os índios tenham sido usurpados das suas terras, ocupassem e depois fossem expulsos num período mais recente. Tirando isso, você ia causar uma grande confusão. Você ia ter que desapropriar para transformar em terra indígena muitas metrópoles, muitas cidades, muitas fazendas no Brasil que hoje não estão mais reivindicadas pelas populações indígenas, mas que, se a lei permitir, qualquer um pode reivindicar, inclusive os descendentes. Muito bom. E a questão da Amazônia? A Amazônia está tendo a atenção devida, as Forças Armadas não teriam esse papel de cuidar melhor daquilo ali, madeireiros, traficantes, garimpeiros e tudo mais, grilagem. A minha impressão é que as Forças Armadas não podem cumprir a missão de guarda florestal. Forças Armadas são forças de defesa, são instituições que se preparam para a guerra. Guarda florestal é uma outra função, é um outro treinamento. As Forças Armadas não exercem função policial. As Forças Armadas não se preparam para prender um inimigo, se preparam para aniquilar. A guerra é para essa finalidade. Na Amazônia, infelizmente, nós temos o abandono, não é nem do governo, não é nem do Estado, é da sociedade. Nós viramos as costas para a Amazônia. As pessoas não sabem o que acontece na Amazônia. Eu conheço a Amazônia, porque desde menino que eu ando na Amazônia, todos os ministérios que eu ocupei foram 4, eu ia para a Amazônia. Presidência da Câmara, eu ia para a Amazônia. Mesmo sendo deputado por São Paulo, eu ia muitas vezes à Amazônia. A Amazônia é uma região abandonada pelo Estado, abandonada pela sociedade. É a região mais rica do país, a que tem a maior biodiversidade, minério, de tudo tem na Amazônia e, ao mesmo tempo, onde tem o maior índice de mortalidade infantil, o maior índice de doenças infecciosas, o maior índice de analfabetismo. Todos os indicadores sociais, os piores estão na Amazônia. Todas as riquezas minerais, as melhores estão na Amazônia. A biodiversidade está na Amazônia. 30% da biodiversidade do mundo, vai ter agora a Conferência da Biodiversidade da ONU, 30% da biodiversidade do mundo está na Amazônia. Agora, o que é que estão fazendo? Registrando o DNA, o sequenciamento genético das plantas e dos animais da Amazônia nos países do primeiro mundo. Sabe como? Sem identificar a origem. Então, amanhã, esse DNA dessas plantas, desses animais, vira um fármaco, um remédio, um cosmético, um alimento, qualquer coisa. O Brasil não vai poder nem reivindicar o pagamento de alguma indenização, porque não está sendo registrada a origem. Parece que fizeram isso com o próprio açaí, né? Teve uma... Fizeram com o açaí, fizeram com a borracha. A biopirataria campeou na Amazônia. Então, essas ONGs que estão na Amazônia, tem 2 tipos de ONG na Amazônia. Tem uma ONG que é humanitária, tem uma ONG que é filantrópica, tem uma ONG que vem aqui em busca do nosso bem, ou que deseja o nosso bem. E tem uma ONG que vem aqui em busca dos nossos bens, tá certo? Que na Amazônia também tem muito. Então, diferenciar uma coisa da outra não é fácil, mas o Brasil precisa estar atento para separar aqueles que vêm aqui em busca do nosso bem, que devem ser bem recebidos, daqueles que vêm aqui em busca dos nossos bens. Aí, uma ONG pede para pesquisar, veja só, preguiça gigante na Amazônia. Tem um tipo lá de preguiça gigante. Pede uma licença para a FUNAI. Vai pesquisar preguiça gigante. Tempos depois, o índio daquela região diz, tiraram o meu sangue. Mas por que tiraram o meu sangue? É porque naquela área o índio que habita ali tem uma grande resistência à malária. Então não foram atrás de preguiça gigante, foram atrás de um remédio da malária, porque o índio tem essa resistência. Então isso nós não temos como controlar, porque não alcançamos, não temos como fiscalizar. Acontecem as queimadas ilegais, nós não conseguimos fiscalizar, principalmente nas áreas públicas. Você pega o estado do Amazonas, 1.600.000 quilômetros quadrados. 3 vezes o tamanho da França, 5 vezes o tamanho da Itália. 97% está do jeito que Deus deixou.
3% é que está agricultura, pecuária, cidade, infraestrutura, 97%. Quem toma conta disso? Como fiscalizar isso? Contra o desmatamento ilegal, contra a queimada ilegal. Então, o Estado precisa ter meios para tomar conta da Amazônia e não botar a culpa nos agricultores, que ocupam um pedacinho desse tamanho da Amazônia para criar uma vaca, plantar um milho, um arroz, um feijão, uma melancia, um girimum para sobreviver. No caso lá dos 2 rapazes que foram mortos, você tem ali os ribeirinhos que vivem como os índios. O ribeirinho vive de quê? Da caça, da pesca e de plantar ali uma melancia e um feijão. Ali ele não pode ser metalúrgico, ele não pode ser jornalista, ele não pode ser programador de computador, não tem esse emprego, ele só pode ser caçador e pescador. Aí demarca 85 mil quilômetros quadrados de área indígena. Isso é do tamanho de Portugal, do tamanho de Santa Catarina. Aí quando demarca é uma coisa boa porque protege o índio, mas proíbe o ribeirinho de entrar e de pescar. O que é que o ribeirinho vai fazer? Vai pescar ilegalmente. Aí as ONGs contratam drones, serviço de rádio, para impedir que ele entre. Quando você impede dele entrar para pescar, você impede ele de sobreviver, ele não tem outra alternativa. Aí o que é que aparece? O crime organizado, o narcotráfico, como alternativa. Então você não tem o Estado, você não tem atividade econômica para essas pessoas, você proíbe ela de pescar, porque você demarcou a área indígena, que é uma coisa boa, importante, mas você deixou o outro sem alternativa. Esse é que é o problema da Amazônia. Muito bom. O senhor na Câmara também foi membro da Comissão de Relações Exteriores, né? Como o senhor analisa a diplomacia brasileira hoje, as relações do Brasil com o mundo, a atual diplomacia, o Itamaraty hoje? Já esteve muito pior no tempo do primeiro chanceler, que resolveu brigar com o mundo. A diplomacia brasileira sempre foi uma diplomacia de mediação, de negociação. Desde Oswaldo Aranha, né? Desde o Oswaldo Aranha, desde o Barão do Rio Branco, sempre foi. E uma diplomacia vitoriosa, respeitada no mundo. Sempre muito respeitada, com muita experiência, com muita credibilidade. Aí entrou o ministro aí do primeiro governo, o primeiro-ministro do atual governo, resolveu brigar com o mundo. Brigar principalmente com o nosso principal parceiro comercial, que é a China. Tá certo? Como é o nome dele? Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Então, isso foi uma tragédia para o Brasil, brigar com os vizinhos. Aí briga com Venezuela, briga com Argentina, briga com Bolívia, briga com Peru, briga com Chile. Nós não brigamos por razões ideológicas. A relação entre os países são relações entre estados, institucionais. Então, você tem um mercado, tá certo? Aí você tem um fornecedor. Você diz, não, esse eu não quero porque ele não vota no meu partido. Eu não vendo para aquele porque aquele ali não vota no meu partido. Isso não existe numa relação comercial, nem numa relação de trabalho. Agora é o seguinte, eu só vou dar emprego a quem votou no meu partido. Se aquele ali não votar, isso arruína qualquer relação, principalmente entre os países. Depois que ele saiu, parece que o Brasil tenta recuperar a sua tradição diplomática, de não brigar, de não criar atrito, principalmente com os parceiros comerciais nossos. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, tudo era os Estados Unidos quando era o Trump. Saiu o Trump, entrou outro presidente, aí esse aí não. Virou comunista. Virou comunista, não parou de andar com aquelas bandeiras americanas, que era para cima e para baixo, com as bandeiras dos Estados Unidos. No Brasil não deve andar com bandeira de ninguém, a não ser com a nossa, tá certo? O presidente da República chegar, vou bater continência para a bandeira dos... Por que razão? Nem bater continência para a bandeira dos Estados, nem da Rússia, nem da China, nem de ninguém. O presidente da República bate continência para uma bandeira que é a do Brasil. Porque se você bate para um, o outro vai dizer, e por que não para mim? Por que não para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, que são nossos vizinhos? Isso tudo é errado, tá certo? Isso tudo eu acho que é uma coisa errada, que o Brasil não pode fazer. O Brasil tem que ter uma diplomacia de respeito. Conviver com os Estados Unidos é o nosso vizinho. Mais importante, não é de fronteira, mas é de hemisfério, um país muito poderoso. Agora eu vou brigar com os Estados Unidos por causa de partido? O democrata eu brigo, o republicano eu não brigo. Não, o Brasil deve, com os Estados Unidos, ter uma relação de respeito e defender os seus interesses, seja lá quem for o presidente. Isso é que é a lógica do Brasil. Perfeito. Bom, infelizmente a gente
está caminhando aí para o fim, a gente tem a sessão daqui a pouquinho, às 2 horas. Para a gente encerrar, ministro, o senhor pré-candidato pelo PDT, né, ao Senado, por São Paulo. Por que o senhor deixou o PCdoB? Depois do PCdoB, o senhor passou pelo, se eu não me engano, pelo PSB, né? PSB e Solidariedade. Por que o senhor deixou, fez história no PCdoB, militante de décadas aí, 40 anos de PCdoB? É até difícil associar o senhor com outro partido. Deixei muitos amigos, tenho muitos amigos no PCdoB, mas a agenda foi fazendo uma distância entre o que eu pensava e penso. Quando eu estava no PCdoB, eu fui relator do Código Florestal. Quando eu estava no PCdoB, eu fui relator da Lei de Biossegurança. Eu fui ministro da Defesa. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. E sempre tive uma posição muito nacionalista. Essa é a minha verdadeira natureza, tá certo? É uma ligação muito grande com o meu país, com a história do Brasil e com os interesses nacionais. E eu senti que a esquerda foi adotando uma outra agenda, que o pessoal chama de agenda identitária, que é a agenda que não é mais com base na ideologia, mas com base na biologia. Não são mais as ideias gerais que conduzem a agenda, mas os traços biológicos, a sua raça, o seu gênero. Esses fatores passam a ser mais importantes do que a ideologia. Você não tem mais um projeto coletivo para todo mundo. Isso aqui interessa homem, interessa mulher, interessa preto, interessa branco, interessa mestiça, mulato, interessa índio, interessa todo mundo. Não, o corte agora são as políticas que interessam aos traços marcados pela biologia. Eu fui criado em outra filosofia, de outro jeito, entendeu? Essas divisões para mim nunca foram importantes. Reconheço a luta pela promoção da mulher, a luta contra o racismo. Eu fui o deputado que aprovou a lei, propus e aprovei a lei de tornar o 20 de novembro data nacional, o ano Zumbi dos Palmares. Tudo isso fui eu que propus. Mas eu acho que isso é do interesse de todo mundo. Não faço isso só porque interessa a uma raça, ou a uma classe, ou a um gênero. E acho que isso me afastou um pouco. E eu, para preservar, inclusive, as boas relações, a amizade, não queria sair brigado, sair em paz. E procurei conduzir as minhas ideias onde isso fosse possível. Estou no PDT porque tenho uma grande identidade exatamente com essa tradição nacionalista do PDT, do Getúlio, do Brizola. E eu me sinto muito bem com o meu nacionalismo, que muita gente julga ultrapassado, mas eu não julgo. Perfeito. Aliás, curiosamente, o senhor foi chefe da Casa Civil, se eu não me engano, do Márcio França, com quem o senhor vai disputar o Senado agora. Tenho um grande apreço pelo Márcio França, fui chefe da Casa Civil, fomos colegas na Câmara, mas a política nos coloca numa disputa que eu espero que seja feita com base nas ideias e no que cada um pensa do papel do Senado e de São Paulo para o Brasil. Sem dúvida. E para a gente encerrar, então, o PDT tem o Ciro Gomes, candidato, não decola aí 8%, 9%. Mas o senhor acha que ele deveria abrir mão para apoiar o ex-presidente Lula? A eleição é, acima de tudo, um debate de ideias. Não pode ser um plebiscito, esse ou aquele, o sim ou não. O Ciro, eu conheço o Ciro há 40 anos, nós somos militantes do movimento estudantil juntos. O Ciro tem ideias para o Brasil. Escreveu um livro, propõe o que é que acha da economia, da democracia, da educação, da ciência e tecnologia. Por que você vai tirar uma pessoa dessa do debate, ainda que a eleição nem começou direito? Eu acho um erro o Ciro retirar e acho um erro maior a cobrança que alguns fazem para transformar a eleição num plebiscito. Nós temos o candidato a presidente, que é o Ciro, temos um candidato a governador, que é o ex-prefeito de Santana do Parnaíba, o Elvis César, eu sou o pré-candidato ao Senado, e vamos fazer o debate aqui no nosso querido estado de São Paulo. Eu fui aqui 6 vezes deputado federal por São Paulo, fui chefe da Casa São Civil. Paulo? Porque o senhor é de Alagoas, né? Eu sou de Alagoas. Eu sou alagoano. O senhor nunca disputou por Alagoas? Não, sempre fui para São Paulo, fui vereador na capital. Sim. E fui 6 vezes deputado por São Paulo e conheço São Paulo detalhadamente, de Rosana, Jacupiranga. Mais que Alagoas. Muito mais, de Queluz,
até Rubinéia. Rubinéia, até a fronteira. Então, é isso o que nós vamos fazer nessa batalha eleitoral. Tá certo. Parada, quer pra gente encerrar, falar alguma coisa? Agradecer o convite da TV Câmara, ancorado aí pelo brilhante jornalista Alexandre de Gama. Estaremos sempre à disposição. Obrigado, Parada. Ministro, obrigado. Obrigado, Alexandre. E até breve, se Deus quiser. Na caminhada eleitoral, lembrando que a TV Câmara tem o espaço aberto aí a todos os candidatos ao Senado, ao governo, à presidência, deputados que passarem por aqui. O espaço está garantido. Obrigado aos dois.